Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do programa semanal Digital Tech Show for Business, realizado pelo Instituto Information Management, ABInfo, aqui na Digital Edu. Então, teremos aí dias maravilhosos para trazer conhecimento para vocês sobre IA, agentes, tecnologia, RPA. Ou seja, vamos trazer um universo maravilhoso, conectando pessoas, e vai ser sempre um prazer ter vocês com a gente. E cada edição, em toda edição, vocês podem emitir um certificado de participação, tá? Estou vendo aqui, grande Gisélia. Gisélia também está com a gente aqui do Instituto Information Management. E nos encontraremos semana que vem lá no evento do Rio de Janeiro, hein, gente? Fica a dica para vocês aí. No final, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E assim, todo encontro nosso, vocês podem emitir o certificado de participação, tá? Então, como funciona o certificado? O certificado ele só é emitido para quem está assistindo pela Digital Edu, que é a plataforma digitaledu.com.br. Você vai acessar ali, fazer um cadastro gratuito, depois vai entrar em Digital Edu ao vivo, que é o programa de lives, e entrar na live que está acontecendo, ok? E no final do encontro vai aparecer um link para vocês no chat que vocês vão clicar e emitir o certificado. Simples assim, bem direto, tá bom? Quem está nas redes sociais, fica à vontade, pode colocar pergunta, pode interagir, mas se quiser o certificado, precisa vir para a Digital Edu para ter acesso. Combinado? Então é isso aí, gente. Sem delongas aqui, vamos nessa que agora é hora de conhecimento. Quero chamar aqui no palco grandes parceiros, Christian Marcondes e Renato Sozzi. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Wagner, tudo bem? Tudo bom, maravilha, excelente, ó. E vamos fazer uma adendo inicial aqui, que é o seguinte, vamos ter que marcar outra aí, ó. O pessoal está ouvindo do IMA, vamos ter que marcar outra, mas presencial aqui no estúdio, tá? Legal. Vamos nessa. Bacana. Aí, ó, já fica a dica aí para a gente poder alinhar. Antes de começar, Christian e Renato, vamos lá. Fala pra gente, Christian, quem é o Christian Marcondes? Oi, eu sou diretor de tecnologia e inovação da Automate Brasil, uma empresa totalmente focada em automação de processos, RPA, inteligência artificial. A gente começou em 2010, éramos a primeira empresa totalmente focada nesse assunto. E de lá para cá a gente veio evoluindo, trazendo novidades, transformando o mercado, inventando, inovando ali muito nessa área que eu sou apaixonado e gosto tanto aqui de vir e bater papo sobre. Maravilha. Renato Sozzi. Vamos lá, bom dia, turma. Como é que todos estão? Bom, Renato Sozzi, eu sou diretor de Digital Data Design, que é o nome da nossa área de serviços gerenciados para custom, para data, para inteligência artificial, né? Então, aqui é uma consultoria, o Grupo Take, é uma consultoria de 30 anos de estrada, focada em tecnologia, em gestão de pessoas, governança, integradora de sistemas, plataformas, enfim, todo o portfólio de serviços que uma consultoria hoje precisa ter para atender bem os seus clientes, as necessidades aí e os desafios de tecnologia e negócio, tá? Então, a gente está sediado em São Paulo, temos mais ou menos 1.000 takers, como é que chamamos os nossos colaboradores, e estamos aí nas principais indústrias e empresas do Brasil, né? Então, a gente tem aí hoje uma penetração bastante importante, uma atuação bastante significativa dentro dos clientes, e a gente só está em crescentes aqui, está uma jornada bastante interessante. Maravilha, excelente. Vamos lá, então, ao nosso bate-papo de hoje. A gente estava conversando aqui nos bastidores, e essa pergunta é até um pouquinho sobre isso, né? Eu vejo que muitas empresas começam uma jornada de automação com soluções simples e hoje se vêem impressionadas a adotar IA. A IA generativa, agentes anônimos, agentes autônomos. Né? Na visão de vocês, assim, o mercado brasileiro está sabendo amadurecer essa transição ou ainda há uma busca de tecnologia por tecnologia? Ou seja,
pela hype ainda? Vamos começar aí pelo Sozzi. Vamos lá. Eu acho que assim, a adoção, ela é necessária, né? Você vai ter as primeiras empresas que sempre vão adotar sem medo de ser feliz, vamos dizer assim, né? Que elas têm característica de pioneirismo, né? Elas fazem os primeiros testes, elas têm orçamento, obviamente, para fazer os testes e fazer as primeiras provas de conceito e serem as cobaias, vamos dizer assim, dos modelos, né? De qualquer forma, a jornada de transformação digital, ela existe sempre, né? O que as pessoas, às vezes, entendem que são finitas, e não são. O processo de transformação digital, ele é um processo que não para, e sempre vai ter alguma coisa, como você mesmo falou, no hype, né? Que seja aquele momento, naquele oportuno momento, é a tecnologia mais adotada. Mas ela é necessária, né? Então, você vai ter alguém que vai esperar alguém fazer, ter um exemplo, e aí vou lá, copio, eu passo a fazer daquele exemplo para frente, mas você sabe que os bons exemplos e os maus exemplos às vezes não servem de lição, a pessoa vai lá, vai cometer o mesmo erro, vai cometer os mesmos passos, precisa às vezes sentir as dores até para o aprendizado, né? Então, eu acho que assim, toda vez que surgiu alguma coisa nova, sempre vai ter empresa que vai adotar na frente, vai ter empresa que vai esperar os primeiros cases, não tem ali até orçamentação para fazer isso, não tem um lab, né, para fazer uma experimentação, mas é uma característica normal de mercado. Eu acho que todo mundo adota em algum momento dentro da sua realidade, dentro da sua orçamentação. Fantástico. Christian, sua visão. O que eu vejo muito é que assim, a revolução que está vindo com a inteligência artificial, e graças a todas as nossas revoluções anteriores, com a internet, com toda essa acesso à informação, ela está muito rápida. E a gente vê até notícias que estão planejando investir trilhões de dólares nesse ano, no ano que vem, as big techs, né? Então, valores maiores do que PIBs de países estão sendo investidos em inteligência artificial. E a gente que está do lado, até assim, empresários e tudo mais, eles estão sendo bombardeados com: olha, agora esqueça tudo que você já sabe, porque agora veio uma nova. E esqueça de novo, porque veio uma nova. Todo dia esqueça tudo de novo, né? Então, isso está criando, na verdade, uma velocidade, está impondo uma situação que ninguém está sabendo lidar. E eu acho que não é nem só Brasil, mas eu sinto isso até por causa desses volumes de investimentos que estão tendo, que realmente virou meio que um desespero de todo mundo tentar chegar primeiro, tentar fazer. Mas no Brasil, principalmente, eu percebo que as pessoas estão tentando fazer o telhado antes de fazer a fundação. Então, poxa, o processo ainda está todo em papel, o processo está ainda 90% passando por planilha Excel e e-mail, e ele não sabe nem quem que está fazendo o quê, mas ele quer... Não, vamos colocar uma inteligência artificial aqui. Para quê? Para ela põe aí em alguma coisa, né? Então, esse negócio de você poder sentar na mesa com seus outros amigos empresários e dizer: estou implantando inteligência artificial na minha empresa, que parece que está movendo um mercado. Então, a gente percebe que a hora que a gente começa a colocar o pé-chão e fala assim: você pode colocar uma inteligência artificial para fazer isso? Sim. Mas é a ferramenta errada, entendeu? Você está usando a parafusadeira para martelar esse prego. Sim. Eu vejo que acontece muito isso. As empresas, às vezes, querem implementar, chegam na empresa, querem implementar a IA, né? Mas será que a IA realmente é alguma solução de IA? Não é implementar a IA. Alguma solução ligada à IA, ela é a solução que eu preciso? Vamos entender ali a sua dor primeiro? Vamos entender o que você quer. O que você quer? Aí o cara, você não sabe realmente o que ela quer. Aí você, como um consultor, tem que ter aquela expertise de saber, ok, mas vem cá. No final, você quer ter qual ganho com isso? Então, assim, você começa a tirar dele. Teve, às vezes, uma implementação de um RPA puro resolve a solução dele. Não precisava da IA. Às vezes é IA, ok? Às vezes é outra solução
que a gente não sabe, que ele não sabe, porque geralmente quem busca a consultoria, na realidade, a implantação de uma ferramenta, não sei se... Eu não sou da consultoria técnica de tecnologia, tá? Então, assim, pode ser que seja diferente, mas geralmente as empresas, elas que buscam a solução, não são pessoas que têm um conhecimento aprofundado naquilo e nem time para isso. Então, cabe à empresa dar essa diretriz, né, Christian e Renato? Isso. E tá parecendo muito guru, né? É, Desculpa, Renato. imagina, não. Mas complementando aqui, Drummond, até porque você fez uma afirmação importante, né? As pessoas, as empresas, elas precisam ter claramente as estratégias delas, né? Até de negócio, né? Porque tudo no fim do dia ela vai fazer um impacto lá na frente, lá na ponta, que é o negócio, que é o quanto seu cliente percebe, o quanto você trabalha a favor dele, ou às vezes ele nem percebe o quanto você trabalha, mas ele percebe os resultados, ele percebe a eficiência, ou como você impacta ele lá na ponta, né? Então, tudo que você faz no seu bastidor, né, o que você faz na sua cozinha, é essa clareza de estratégia, é você sempre estar trabalhando processos conectados a propósitos e tudo. Por isso que eu comentei, assim, a jornada, ela não muda, né? Porque sempre uma empresa está trabalhando ao seu cliente, para o seu cliente, né? Fazendo que os seus processos sejam cada vez mais ágeis, cada vez mais espertos, smarts, vamos dizer assim, para que possa atender melhor os seus clientes. Então, quando a gente fala de adoção, né, de uma estratégia de inteligência artificial, ela tem que aterrissar dentro de alguma coisa que já está em andamento, uma coisa que ela vem só melhorar a performance daquele processo, daquela tarefa, ou ela está trazendo uma performance que ela até então não conseguia atingir, justamente porque ela estava no modelo manual, no modelo menos tecnológico. Então, quando você faz esse panorama, a gente entende que as empresas todas elas, por isso que eu falei que muita coisa não muda na jornada, que é uma questão de incremento da jornada com inteligência artificial. Você está incrementando, você está melhorando, você tem ferramentas à altura agora para melhorar a performance de pessoas, de tecnologia. Então, essa é a jornada. Então, quando você fala, eu tenho aqui uma adoção nova, as empresas têm que ter a clareza de onde elas querem chegar, né? E se elas têm essa clareza, elas vão conseguir aplicar de forma correta inteligência artificial, RPA ou qualquer outra tecnologia que venha acelerar processos que vão mexer nos seus indicadores, nos seus ponteiros de negócio ali. Fantástico. Pode falar, Christian. Um ponto que a gente vê, assim, esse modelo, na verdade, são ferramentas que a gente está tendo novas para melhorar os processos. Então, poxa, lá em 60, em 70, com Lean, com os Black Belts e tal, com análise de processo, eles chegavam e melhoravam o processo, mas ainda com ferramentas limitadas. Claro, você pode trocar essa aplicação que você está usando, mas alguém vai ter que ainda digitar. Ainda o trabalho humano não tinha o que fazer. Aí, poxa, entrou o RPA. Você pode automatizar processos repetitivos rígidos. Legal, então deu um salto. A gente, então, começa a ganhar todo aquele trabalho repetitivo, você começa já a passar. Mas os processos já têm que ser conhecidos, você tem que saber aonde estão os gargalos, da onde que vem a informação, para onde que vai. E aí você vai chegar de novo no limite. O RPA vai te trazer até aqui. Chega uma hora que você vai ter que voltar para crescer pessoas, conseguir ainda fazer um monte de trabalho manual. A inteligência artificial veio e criou um novo degrau que a gente pode chegar. A gente pode ir além, conseguir tomar decisões, conseguir analisar informações desestruturadas, que às vezes você não tem controle da entrada, e esse tipo de coisa. Então, não adianta você chegar lá na frente e falar assim, vamos colocar IA. Tá, mas qual que é a base de dados que nós vamos usar, né, para fazer o treinamento? Eu tenho aqui esse bolo de papel aqui, a gente pode tentar aqui. Então, começa a ficar esquisita a conversa com esses caras. Você não vai chegar lá. Sim, assim, é complicado, mas eu acho que as empresas precisam amadurecer um pouquinho mais a forma de abordar e antes de solicitar algo, saber o que ela quer realmente, né?
Essa é a minha visão, se alguém não concordar. Agora, fala-se muito de robôs, algoritmos substituindo pessoas, né? Mas o gargalo da maioria da transformação digital, ela costuma ser cultural, de pessoas que tudo gira, né? Como que vocês acham que dá para equilibrar, tá? A aceleração tecnológica com o engajamento e a capacitação do time interno? Perfeito. Bom, minha visão, eu acho que assim, quando você, de novo, adota uma nova tecnologia, um novo modelo de trabalho, de colaboração, geralmente ele exponencia débito técnico, débito cultural, né? Então, normalmente você precisa tratar isso na fonte, né? Porque senão você não consegue conquistar o que você tem de objetivo em relação à novidade, de adotar um novo modelo de trabalho, de adotar uma nova ferramenta para colaboração. Então, o letramento é uma parte importante, né? Mais do que um workshop, do que um curso sofisticado, você minimamente traz o letramento, que é onde você empatiza aquele novo modelo, que você empatiza, perdão, aquelas novas, né? Aquele novo glossário, aquelas novas funções com os times, né? Então, o letramento é muito importante, porque você traz a base da informação e desmistifica, né, as primeiras pedras, vamos dizer assim, do caminho, né? E aí o débito tecnológico é a mesma coisa. Você, às vezes, tem lá projetos, né? E você não vê o porquê você precisa investir naquele momento. Foi bem como o Christian falou ali, negócio da base de dados, né? Hoje, quando você tenta, né, você precisa aplicar inteligência artificial, seja ela generativa, seja ela de rede neural, de machine learning, não importa o modelo, você rapidamente exponencia débito de jornada, débito de tagueamento de jornada, débito de data, né, de dados estruturados e dados limpos. Então, você pode ver que agora existe uma gama gigante de projetos em dados, né? Você vê as principais plataformas vendendo muito bem as suas plataformas de data. Então, você vê aí Databricks, Snowflake, BigQuery, Fabric, ou seja, todo mundo ali agora está com um monte de projeto fundacional, porque precisa arrumar a cozinha, né? Porque senão você tem um grande acelerador, um grande motor, um grande moedor de carne que não vai conseguir processar nada com qualidade, né? Então você tem o débito técnico, você começa a ajustar jornadas, fazer os tagueamentos, né? Ter os canais digitais por onde vão trafegar esses dados de forma mais correta, esses workflows, esses processos que a gente está comentando aqui, né? Que é onde o RPA também vai continuar ajudando a melhorar esses processos, ou seja, trazer processos para as melhores práticas, né, dessas funções, e aí você aplica inteligência artificial, seja ela generativa, seja ela com rede neurais, machine learning, o que seja, mas você vai conseguir potencializar o resultado no processamento disso, né? Então, você tem o letramento, depois você tem a adoção, e aí você tem que arrumar a cozinha tirando débitos técnicos. Você, dessa forma, consegue trazer essa jornada por completo, né? Mas é uma longa jornada. Para muitas empresas pode ser uma longa jornada, para algumas um pouco mais rápida, mas é um caminho que tem que se seguir. Maravilha, Christian. Até complementando o que o Renato falou, eu vejo que tem muita coisa que está vindo assim, né? Que eu tinha até começado a falar desses gurus que estão aparecendo e falando, poxa, olha, consegui criar a minha empresa inteira usando inteligência artificial, eu coloquei agentes conversando entre si, e um é marketing, um é financeiro, um é não sei o quê. Eu dou muita risada disso, cara. Isso é totalmente fictício. E até eu teve amigos do meu filho, né, que vieram falar assim, não, eu vou fazer uma aplicação, eu tive uma ideia de um aplicativo e eu estou usando a inteligência artificial, várias combinações aqui, eu vou fazer o meu app sozinho aqui e sem saber nada de programação. Eu falei, boa sorte. Ao povo de segurança aí, se preparando. Se divertindo, né, depois, né? Então, aí realmente, assim, tipo, deu em água, como a maioria desses negócios, funciona maravilhosamente bem para o guru que está lá vendendo. Eu vi que os caras montaram lojas de inteligência artificial no shopping. Você pode ir lá, sentar lá com o cara,
ele, em 15 minutos, ele vai lá e cria para você sua inteligência artificial, você sai com ela, assim. Aí te dá aquele appzinho com aquela brecha bonitinha ali, né, Christian? Aí você manda para um cliente, aí invade, rouba seus dados, aí ferrou tudo. Então, a senha aparecendo para todo mundo a mesma hora ainda. Então, é o tipo de coisa que, assim, a gente ainda está aprendendo. Vai ter muito erro mesmo, mas nós que conhecemos um pouco mais, a gente sabe que não é esse o caminho, né? Esse bombardeamento desse tipo de informação não é. Empresas sempre vai ser pessoas e processos. Então, o que você vai fazer é otimizar, melhorar, tornar mais eficiente, tornar mais resiliente, tornar sua empresa mais escalável, né? Não depender tanto de, por exemplo, você ter que contratar mais gente sazonal, porque naquele período você sempre tem que fazer uma tarefa repetitiva. É para isso que serve a tecnologia, é aí que vai. Você colocar uma inteligência artificial para tomar todas as decisões de um processo, ainda mais assim, ó, eu acho que se fosse um RPA, que é estruturado, que você vai colocar um código e ele vai fazer só o que você mandou, é uma coisa. Agora, a IA, ela vai deliberar, ela vai fazer estatisticamente alguma coisa. Não quer dizer que ela vai fazer sempre igual. Você testou aquilo, ela está funcionando. Não quer dizer que daqui a 2 meses, quando você voltar lá, ela não está fazendo qualquer outra coisa totalmente aleatória, porque ela foi pequenas alucinações que foram incrementando o reforço e ela desviou totalmente ela do caminho. É um cuidado grande que tem que ter, né, Christian, Renato? Isso. Eu acho que muitas empresas não estão ainda entendendo realmente o que pode acontecer com esse mercado, né? Quando as coisas são feitas. Então, sim, a minha dica é busque fontes confiáveis, não compre uma solução de botequim, né? Uhum. É muito simples. Eu falo que é simples. Vou criar um app agora para poder, sei lá. Não sei, vou saber inventar aqui agora. Então, você pede para a IA fazer, ela cria para você o app. Você vai, baixa tudo, e na hora sai pronto. Mas o problema não é só o visual. Não, ficou lindo, ficou lindo. Pô, mas o lindo é o que vai chamar as pessoas para poder adquirir a sua solução. Mas o problema que você vai obter depois vai ser muito maior do que você vai ganhar. Isso eu te falo, porque é uma confusão. É por isso da experiência, como o Christian falou, né? A experimentação, ela existe e você precisa, às vezes, liberar que um ambiente seguro para esses testes, né? Por isso que eu falei, empresas que possam ter um modelo de inovação, um lab, alguma coisa, que você dá uma liberdade poética para as pessoas testarem, adotarem tecnologia e tal, mas no ambiente seguro, porque as pessoas vão adotar. Você quer queira, quer não, os caras vão começar a adotar coisa que está vindo na internet, coisa que vê do grupo de amigos, enfim, isso é natural. E isso é saudável para o teste, né? Porque você pode descobrir coisas legais nessa linha. Mas tem toda essa corresponsabilidade, como você falou. E aí que vem a experiência de governança, de segurança, que é você conseguir enxergar o que foi gerado nessas operações, nessas ações que você fez com IA, ad hoc, vamos dizer assim. Mas você, com essa experiência, você sabe, isso aqui tem uma alucinação, como o Christian falou, isso aqui tem um problema de segurança. Então, mas você precisa criar ambientes seguros. Quando a gente está falando de empresa, a gente precisa criar guarda-reios e ambientes seguros para fazer os testes, mas a gente não pode impedir, a gente não deveria impedir, é só criar regra. Uma dica, tá, Renato, Christian, assim, a pessoa, né, assim, ó, eu não estou falando que você não pode criar algo com a IA, pode criar, mas coloca no seu orçamento, no mínimo, um profissional de segurança que vai avaliar o seu código, que isso é muito importante. Assim, quando eu falo o mínimo, assim, é o mínimo do mínimo. Não sei se vocês concordam comigo. E uma coisa que é legal, assim, a IA, né, como toda tecnologia, ela veio, na verdade, para ser uma ferramenta para nos ajudar. Então, melhorar o processo e agilizar o processo. Eu estava conversando, amigos meus que são advogados, por exemplo, falaram, cara, ficou maravilhoso. Eu vou lá, jogo, eu descrevo
a peça que eu quero que ela crie, o documento e tal, ela faz um negócio maravilhoso, já pronto, com referência, tudo. Mas ele, como advogado, ele sabe que, olha, aqui ela deu uma variada. Ele vai lá e faz pequenos ajustes. Ele pega aquele documento e não, sabe, ele tem capacidade de avaliar, julgar que aquilo, aonde que está bom e aonde que está bom. Assim como um programador, um analista, um especialista em segurança, você joga para lá, no prompt ele já está colocando já certas regras que não vai deixar ela fazer já tão errado. E depois, quando ela retornar, ele vai conseguir ser capaz de olhar e dizer assim, olha, aqui precisa ajustar e tal. Então, ela economiza muitas horas. Puxa, eu fazer o desenvolvimento de um sistema hoje, de uma automação, nossa, ela faz 50%, 60% para mim, mas não faz 100%. Né? Exato. É isso aí. E assim, partindo até para outro ponto, né? Na empresa hoje, assim, até vamos pegar empresas mais tradicionais, mais antigas, pessoas que já têm mais anos de trabalho, né? Elas não tornam digital da noite para o dia, né? E sem carregar um sistema legado. Então, a gente tem muita coisa ainda voltado para sistemas legado, né? Então, assim, ou processos que são engessados devido a esse sistema, ou coisas da empresa, cultura, tudo mais. Como fazer AI e automação rodarem com eficiência sem precisar reconstruir a roda? Ou fazer um retrofit completo dessa estrutura? Tá. Bom, depende muito de quanto que aquele processo, né, que está ali no legado, ele está obsoleto ou não, né? Então é importante o quanto ele está impactando o seu negócio, o quanto que ele está te impedindo de crescer, escalar, né? Como a gente já comentou aqui, porque as coisas hoje, quando você moderniza um legado, né, você transforma aquela aplicação, aquela plataforma, é porque você precisa escalar e ganhar eficiência, né? Então, e integrações, né? Então, a ideia é sempre você ter uma visão de faseamento, né? Então, é importante você ter um roadmap de melhoria para essa modernização. Se você tomar decisão, né? Preciso melhorar, preciso embarcar em inteligência artificial, eu vou fazer por ondas, né? De repente, você vai fazer aquele pedaço que traz mais valor para o negócio, então você faz aquela primeira etapa, colhe o resultado, entendeu? Hoje, as arquiteturas novas, elas permitem essas conexões, os MCPs, né, os APIs, tokens e tudo mais, para que você possa fazer a integração. De alguma forma, você vai ter que mexer nessa fundação, né, porque você precisa, como eu falei, escalar e ser mais moderno ao longo do tempo. É que nem doença, né? Se você não tratar agora, um dia você vai ter que tratar. E quando você trata, quando está num caso crítico, é pior, né? Então, a profilaxia agora, né, você fazer alguma coisa mais preditiva, sempre vai ser uma coisa mais importante para você cuidar das suas estruturas, né? E aí você vai fazendo essa modernização, você coloca todos os dados, como a gente já comentou, é importantíssimo organizar a parte de dados, depois os processos. Então, a gente vai incorporando a IA conforme você tem ali os seus desafios. E aí essa IA é para melhorar a performance mesmo, é para trazer a colaboração, para trazer os insights, como o próprio Christian falou, é para trazer aquela performance que você hoje não tem dentro de uma plataforma antiga ou de um processo de trabalho manual ou muito antigo, né? Um processo não revisitado. Então, a IA começa a trazer assim, dessa forma. E aí, com esse ganho de produtividade que você vem trazendo, com o impacto de valor que você vai colhendo no negócio, você vai reinvestindo até você ter toda essa estrutura modernizada, né? É uma forma de você fazer essa jornada de convivência dos legados com novas tecnologias, né? Maravilha, Christian. Então, eu vejo aqui, Wagner, pois é meio impossível você ter uma empresa grande que já passou algumas décadas que não tenha sistemas legais, né? Geralmente ela acaba sendo adquirida por outra, então tem dois sistemas que fazem a mesma coisa e agora vai priorizar um ou outro. A gente sabe que todo o dinheiro do mundo ainda está em COBOL, né? Então, não tem como a gente fugir de ter que suportar sistemas que ainda estão do jeitinho quadrado e tudo mais. Tal, né?
o bacana né, hoje a gente está trabalhando muito, os sistemas novos já estão vindo mais com interface, estão vindo de uma forma um pouco mais flexíveis, que estão sempre evoluindo, né? Mas, para você passar para esses sistemas, você vai ter que abrir mão e investir muito, né, de migração e esse tipo de coisa. Às vezes não vale a pena. Então, às vezes é mais fácil mesmo você ter uma interface com um sistema tal e criar aqui um middleware ali, né? Um software que vai ficar né? Copiando daqui, colando ali, sincronizando as informações, falando por APIs, fazendo esse tipo de coisa. E, às vezes, quando você pode utilizar até automações só como intermediária, né? Então, na fase de transição, você vai demorar ali aquele período, você não pode ficar com as informações desincronizadas. Então, você coloca a automação só para copiar de um lado, colocar do outro, enquanto as informações ainda não estão todas lá, né? Enquanto ainda essa daqui ainda não é a base central. Então, funciona bem, né, tanto como transição, como conector, né, em situações onde você não vai conseguir abrir mão do seu sistema. Fantástico, boas colocações de vocês. Mas pode existir solução? As empresas, muitas fazem a migração dos dados para as novas soluções e essa migração às vezes demora um pouco. Então, muitas vezes você já deixou o seu sistema legado, ele já está morrendo mesmo. Na realidade, você não vai mexer nele, você vai criar um novo e migrar, né? Pode, dependendo de qual é o esforço necessário para adaptação. Se o esforço for muito grande, não justifica fazer nada, né? Deixa lá e já trabalha um novo. Né? É isso aí. E assim, para a gente poder, né? Passamos aqui das 11h30. Se vocês tivessem que apostar em uma única tendência em tecnologia, IA, automação, não estou falando aqui de qual tecnologia né? Que será o verdadeiro diferencial competitivo para os próximos 2, 3 anos. Qual seria? Isso é pessoal. Fique à vontade aí, vamos lá. Bom, na minha opinião, assim, ele não é um modelo único, né? Como a gente está falando aqui, a inteligência artificial, para quem está na tecnologia ou trabalhou muito próximo de pessoas de data e tudo, sabe que IA existe há muito tempo. Ela só não tinha a sua tecnologia avançada a ponto de fazer ela ser eficiente, né? Popularizada, Então, né? Hoje é popular, né? adotável, né? Então, hoje você tem muita capacidade tecnológica que permite a IA performar, né? Então, a gente sabe que tem muita gente, eu conheço, tenho pares, amigos de trabalho, tudo que são cientistas de dados, são gente que está mexendo com inteligência artificial há muitos anos, ainda às vezes muito na linha lá do doutorado, dentro das academias, em ambientes de experimentação, mas hoje esses projetos saem da gaveta com muita performance, com muita capacidade de entregar coisas, né? Então, a gente tem os ângulos, né? Então, assim, a gente tem os ângulos de aplicação, não é só a IA generativa, né? Como eu falei, a gente tem redes neurais, machine learning, a gente tem outras formas de aplicações de inteligência artificial que também trazem performance na ponta. Então, quando a gente está falando de motores preditivos que tem uma pancada agora, hoje, já que é fora, tem IA generativa, alguns usando, mas tem outros que construíram seus algoritmos, suas inteligências, né? Fazendo aí seus backtests, mostrando que você tem como treinar motores com dados históricos e trazer predições, né? Trazer assertividade grande, alta assertividade, quando você faz uma propensão, quando você faz uma sugestão de um comportamento, por exemplo, humano, né? Que você não conseguia capturar, que você olhava, vamos dizer assim, só no retrovisor, e agora você consegue dar uma de mãe de Ná, né? Você consegue dar uma previsão futura ali, uma bola de cristal assertiva, né? Então, por isso que eu acho que a evolução, ele não está só calcado num único modelo, né? Então, a evolução, ele vai trazer com que vários ângulos, né, ou vários formatos de aplicação de inteligência artificial sejam utilizados com performance, com bastante segurança, e precisa ter as comparações, né? Porque você tem muita coisa legal há um ano atrás que o cara mostrava, apresentava aquele motor ou aquela inteligência, todo mundo falou assim, pô, muito legal, mas o cara não tinha parâmetros, então o cara não adotava. Apesar de ser muito legal, ele não adotava. Hoje,
você tem mais gente fazendo, as pessoas já testaram, já erraram, já experimentaram, e aí você fala assim, pô, eu não estou mais sozinho nesse barco, mas agora é a hora que você separa quem está sênior de quem está júnior, de quem está já na estrada e quem está começando. E aí quem começou primeiro está começando a mostrar que, tá vendo, aquilo que eu falava antes, precisou um monte de gente agora mostrar que tem para eu me exponenciar, né? Então isso acontece também. Então, o fato de as pessoas terem adotado muita coisa, ad hoc, como você mesmo falou, de forma que experimental, pô, vamos pela tecnologia, vamos porque meu C-level está me batendo na cabeça que eu preciso adotar alguma coisa, mas isso traz algum tipo de maturidade agora, né? Então, as pessoas começam a entender como adotam corretamente, já contém modelos de governança tanto para os agentes como para os modelos de motores preditivos ou proprietários e tudo mais. Então, eu acho que a aposta depende do ângulo, depende da estratégia da empresa, depende de qual indicador ela quer mexer na adoção daquela inteligência artificial. Bacana. Christian. Olha, o que eu vejo na nossa área, a revolução já aconteceu. Foi 2024, 2025, foi realmente a IA, né, os LLMs estarem disponíveis e a gente começar a utilizar. Isso aplicou em toda a área de tecnologia, e isso, né, afetou muito mais até a parte de automação de processos do que as outras. E essa revolução praticamente começou com a gente, né? Nós fomos os primeiros impactados, os primeiros a sentir, os primeiros a adotar e começar a integrar. A gente começou trabalhando já com essa revolução logo de cara. Então, eu acredito que para o futuro a gente vai criar coisas mais rápidas, né? A gente vai melhorar um pouquinho, vai vir um monte de esqueça isso porque vai vir aquilo, mas de verdade a nossa revolução já aconteceu. A gente agora está estabilizando, organizando, sedimentando o que é certo, o que é errado, o que dá muito bem aqui, o que dá muito bem ali, realmente se adaptar com a tecnologia que já chegou para a gente. Agora, se você estiver falando de mundo, o que eu estou vendo são os robôs humanoides. Eu acho que isso vai mudar o mundo e o nosso conceito de valor, de economia, de trabalho, de relacionamento. Eu acho que esses robôs humanoides vão ser uma disrupção imensa na sociedade em si, no mundo todo. Maravilha, gente. Assim, coisas de filme nosso, né? Nossa, aqui somos somos parte do analógico, né? Muita gente não viveu o que a gente vive assim, nossa, que loucura. Para muitas pessoas, isso aí é uma coisa que já nasceu como realidade. Isso aí é fácil. Para nós era difícil imaginar isso, né? O Sócio e o Christian. Na época dos Jacksons, né? Não sei se vocês lembram disso. Assisti Jacksons, lia Isaac Asimov e ficava, nossa, como seria incrível, tá aí, né? Não é, cara? Começando a ver as coisas acontecerem de verdade. É isso aí, é fantástico isso. Agora eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, específica, tá? Christian, a Automate Brasil, né, ela tem uma bagagem forte em transformar processos operacionais por meio da automação robótica, da IA. Assim, quando olhamos para a rotina de uma grande operação, qual costuma ser o ponto cego onde as empresas mais perdem tempo e que poderia ser resolvido rapidamente com uma automação bem estruturada? Então, Wagner, eu acho que assim, empresas grandes ainda no nosso país ainda tem uma certa falta de cultura de estudar o processo. Então, eu acho que o ponto cego ainda é assim, não é que eles não estão conseguindo, calcular corretamente o valor. É que eles ainda nem calculam o valor. Eles não sabem que dá para calcular o valor. Então, o que eu percebo
a gente está enfrentando uma revolução tecnológica que é a ponta de uma flecha aonde a gente ainda está nas cerdas. A gente ainda não... eu vejo empresas grandes chegarem para mim com processos, falam assim, não, eu quero que você automatize isso. Ah, tá, vamos ver o que é. Olha, você vai fazer catar essa informação daqui, jogar ali, cadastrar ali e tal. Ah, tá bom. Quantos desses você faz? Ah, a gente faz 30 por mês. Quanto tempo demora para fazer esse cadastro? Eu estou vendo, parece simples. Ah, demora 10 minutos. Então, você está me falando que você vai economizar 1, 2 horas por mês com essa automação? Isso está melhorando o quê? Qual é o volume que você está esperando que vai aumentar? Qual é a sua estratégia? Você não olhou. E assim, nós estamos falando de uma empresa grande. Às vezes eu visito, né? Hoje está mais difícil de visitar, mas você chega lá e o cara está te falando disso, que é aquele negocinho aqui, e você está olhando, mais de 100 pessoas ali, assim, matando na frente do computador. Eu falo, cara, eu tenho certeza que tem uma atividade que está permeando essas 200 pessoas aqui que um robô faria. Eu tenho certeza que, assim, se a gente analisar um pouquinho, olhar primeiro, existe um mato alto que ninguém está vendo. Automações que vão render realmente muito, que vão melhorar muito, que vai melhorar a qualidade de vida de quem está lá. Então, o que eu percebo é essa visão, né? As empresas que ainda a gente conversa, que tem uma clareza maior, que hoje já vem com processos mapeados, ou nos dá abertura para entrar e analisar a área, ver de onde vem, para onde vai, a gente consegue agregar um valor imenso nas suas automações. Então, porque realmente, às vezes, são coisas simples. Você coloca um robozinho rodando num lugar com uma visibilidade, com um negócio que você resolve esse problema. O outro ponto é, a gente, hoje ainda, as tecnologias que a gente tem, as ferramentas de RPA, ou mesmo quando você delega isso para uma inteligência artificial, essa informação ainda não chega de uma forma organizada, fácil para a área de negócio. Geralmente, isso fica na mão de TI. Eles acabam tendo que dar suporte em um processo do qual eles não conhecem o processo, né? Eles sabem que a execução iniciou, terminou, que a máquina está funcionando, que a rede está ok, mas, poxa, ele iniciou e terminou, está tudo certo. Para a área de negócio está um caos, porque ele tinha que fazer 3.000 cadastros, ele fez 100. Então, o que a gente trabalhou muito forte ao longo da nossa empresa foi realmente criar uma plataforma para dar essa visibilidade, trazer essa informação, dar esse controle para a área de negócio, que é tão importante para eles conseguirem realizar esse... Bacana. E aí eu ia te perguntar, aqui você até comentou um pouco aqui, mas assim, qual solução vocês trazem? Fala um pouquinho mais da solução para a gente, como que as pessoas podem também esperar, né, o que esperar de vocês, né, para apoio organizacional, dos objetivos. Christian. Legal. A gente percebe que tem 2 cenários de empresas que nos procuram muito. Você tem a empresa maior, que normalmente ela está num dilema de eu tento centralizar tudo, então eu vou ter um core que só ele desenvolve, que só ele faz, só ele vai realizar as automações, e todas as áreas de negócio me pedem para fazer, o que gera o problema do shadow IT, né? Você tenta segurar tudo, mas só que você vai começar a colocar prazos para entregar cada vez mais longos. A hora que você vai receber um backlog lá, que daqui a pouco você está agendando automações para daqui a um ano. E a automação tem que ser rápida, ela tem que ser dinâmica, ela taca pontos que ela é simples, ela é fácil por causa disso, e é essa a grande vantagem.
Então, você não tentou centralizar, o que vai acontecer é, o estagiário vai montar uma planilha, daqui a pouco isso vira um Access em algum lugar, vai virar um Forms em algum sistema, que daqui a pouco a empresa inteira está dependendo daquilo, está rodando numa máquina de alguém debaixo da mesa, e aí para tudo, e aí é muito dinheiro perdido e esse tipo de coisa. Você também largar, simplesmente falar assim, ó, cada um faz do seu jeito, é péssimo, porque na verdade você formalizou o Shadow IT, né? Você falou que faz do jeito que você quiser. Então, a nossa ferramenta, ela traz essa visibilidade para você criar governança para quem precisa. Então, você cria uma equipe de core que determina as regras. Então, olha, não pode criar de tal jeito, tem que colocar aqui, tem que fazer de tal jeito. Essa é a estrutura básica que você vai fazer. Mas vocês podem fazer com tempo, dinheiro, disponibilidade, com a forma que vocês quiserem. E podem usar a ferramenta que a sua área quiser. Então, dentro da nossa plataforma, você consegue gerenciar as credenciais, você consegue ter visibilidade de desempenho, resultado das automações, você consegue interagir com elas, você consegue, inclusive, fazer acionamentos, agendamentos, execuções a partir dela. Então, você pode estar com uma área que preferiu comprar uma ferramenta cara de mercado internacional ou usar um script Python, um script em .NET para conseguir fazer sua automação, porque você tem técnicos internos para fazer isso. E as duas você vai conseguir ver do mesmo jeito, na mesma plataforma, com os logs da mesma estrutura, com os resultados aparecendo no mesmo lugar. Então, você normaliza as informações, facilita para quem vai dar essa governança, você cria regras claras de como que vai salvar a senha, como que vai ser implementado, em que máquinas vai poder colocar isso, mas dá liberdade para eles conseguirem criar do seu jeito. Nos nossos clientes, esse foi o melhor modelo que a gente conseguiu ver, foram os melhores resultados que a gente teve. Aí a gente vem ainda, complementa isso com o serviço de fazer realmente workshops, palestras internas na empresa para mostrar, poxa, olha, essas são as regras, esse é o jeito, aqui é bom. Vocês, né, tirar os mitos, né, tipo, vamos todo mundo perder emprego, ou então que a IA vai substituir a gente, tal. A gente consegue apresentar para eles, mostrar como que está funcionando, quais as vantagens, o que vai trazer de benefício para cada um que está usando. A gente consegue, então, ajudar a empresa em toda a jornada. Ela sair, então, Maravilha. desde o conhecimento dos seus processos até realmente a implantação das inteligências artificiais para fazer as preditivas e tomar decisões para essas partes. Fantástico, Christian. E assim, agora, até uma pergunta direcionada para o Sozzi. A Taking, é Taking mesmo que fala, né, Sozzi? Sim, sim. A Taking, ela atua forte com estruturação de dados, né, entregas digitais, modernização de aplicações, muita voltado, né, toda a parte tecnológica. De nada adianta colocar uma camada de IA, né, se a estrutura de dados por trás está desorganizada. Até falamos isso durante o nosso encontro de hoje. Como que vocês ajudam os clientes, né? Como que a Taking ajuda os clientes a preparar a casa para a inteligência artificial, de que ela gere realmente mais decisões de fatos, né, e assertivas? Perfeito. Bom, primeiramente a empresa, né, uma consultoria como a Taking, de longa estrada, já como eu comentei no início, ela precisa investir em tecnologia e pessoas, né? Pessoas e tecnologia, ou seja, os skills técnicos, eles são extremamente importantes porque a gente precisa ser agnóstico, a gente tem parcerias estratégicas que a gente entende que faz sentido para os nossos clientes, mas se o cliente usa uma tecnologia que para ele faz sentido, que a gente entende que ela é estruturada e ela precisa continuar coexistindo para o ecossistema dele, a gente se prepara para atender também. Então, como consultoria, a gente
a gente tem que se preparar para atender todo qualquer tipo de plataforma, todo e qualquer tipo de desafio de tecnologia. Então, quando você falou de dados, ele é um ângulo importante hoje para a aplicação de IA, mas a gente tem muita coisa que a gente precisa também estar atento, né? E ter. Então, a gente fala de Digital Workplace, por exemplo, a gente tem toda a estruturação de infraestrutura, de cloud, né? De toda a parte de segurança e de atendimento, de infraestrutura, e a gente tem no detalhe, a gente chega a ter estruturação de infra, de cabeamento para poder ter o serviço mais nobre, né, de cloud e tudo mais, para poder coexistir nessa jornada, né? Então, a estruturação hoje de um ambiente de tecnologia ele é muito complexo, né? Então, ele vai desde, como eu falei, do fundacional até coisas bastante específicas. Quando a gente fala de aplicações, a Take tem uma parceria muito antiga com Oracle, né, muito robusta, de bastante proficiência. Estamos construindo com outras plataformas. Eu mesmo fui responsável agora pela parceria recente com a Anthropic, por exemplo, né? Então, isso é importantíssimo para a gente poder trazer novidade para os nossos clientes. Estamos com parceria com Microsoft e outras que são importantes também para o nosso ecossistema de soluções, né? Então, quando a gente coloca, né, a ser consultoria, a gente já tem que ter essa visão de assessment. Então, tudo que a gente vai conhecer de um cliente, vai empatizar, a gente precisa ter um primeiro round de entender o problema, de entender o desafio, que qual é o ponteiro de negócio ou o ponteiro de performance de tecnologia que o cliente precisa mexer, para a gente poder depois fazer um sizing disso, fazer uma proposta de valor para que ele possa nos entender também como uma empresa que não está ali só por estar e que a gente está ali com conhecimento, com estratégia, que a gente pode aportar coisas importantes que vão fazer uma diferença em relação a outros players, inclusive, tá? Então, é importantíssimo essa aproximação bem feita, essa estruturação da empresa, esse investimento em tecnologia e pessoas e skill técnico e soft skills, né, que a gente precisa ter essas coisas tudo muito bem equilibradas para que a gente possa atender ali aos desafios dos nossos clientes, tá? Então, investimos em pessoas, treinamos, colocamos tecnologia embarcada, a gente tem investido em perfis técnicos, em perfis de grande experiência, né, gente de mercado que está trazendo conhecimento, que já tem ali, a gente brinca, né, as suas cicatrizes de guerra, que podem trazer e fazer uma diferença ali numa abordagem, na estruturação de um serviço ou de uma oferta para cliente, tá? Então, esse é o caminho natural, né, quando a gente fala de aproximação e de atendimento a um cliente, quando a gente olha uma consultoria, uma integradora de todo o seu portfólio genérico, né? Cara, gente, que maravilha. É um prazer. Foi um prazer hoje, é um prazer estar sempre com vocês nos eventos, nos encontros. E antes da gente finalizar, eu quero falar para o pessoal o seguinte: eu estou colocando para quem está no chat na Digital Edu, tá? Eu estou colocando agora para vocês o link para emissão do certificado. Quem está nas redes sociais, dá tempo de vir para Digital Edu ainda, tá? É só você clicar, digitar digitaledu.com.br, tá bom? Acessar o site, fazer um cadastro gratuito e acessar Digital Edu ao vivo. Lá você vai ter acesso ao chat, e no chat, daqui a pouquinho, não vou colocar agora não, eu vou colocar o link para vocês do certificado. Vai clicar e vai emitir o certificado. Primeira vez, você coloca o seu nome. A gente pede para você colocar o nome, porque muitas pessoas fazem cadastro como primeiro e último nome, primeiro nome e a primeira letra do segundo nome, então varia muito. Então, para ficar mais elegante o seu certificado e mais verdadeiro, você coloca o seu nome como você quer. Só que é o seguinte, preencher uma vez, você não consegue preencher mais. Então, a próxima emissão que você fizer de um certificado na Digital Edu, o seu nome já vai nascer travado ali, porque ninguém muda de nome da noite para o dia. Existe um processo e tudo mais, e se alguém tiver com esse processo, é só entrar em contato com a gente que a gente altera para você, tá bom? Além disso, assim, antes de eu passar o fechamento tanto para o Renato, lembrando que semana que vem nós falamos muito aqui de universos da automação, da IA, da tecnologia como um todo. Nós teremos o evento lá no Rio de Janeiro, tá? Então,
para quem for da região ou puder se deslocar até o Rio de Janeiro, vai ser um prazer encontrar com vocês lá. Estarei lá fazendo algumas gravações, entrevistas, vai ser bem bacana. O evento ele vai ser agora no dia 4, dia 5 e dia 6, ou seja, se não me engano é terça, quarta e quinta, tá? Ou seja, um dia a mais, hein? Antes, até ano passado, eram 2 dias de evento no Rio de Janeiro, agora aumentou mais um dia, né, de conhecimento aí para a turma. Então, fica a dica para vocês. Vocês vão fazer a seguinte coisa, vocês vão clicar eu digitar iimainfo.com.br. De novo, está no site aí, mas eu vou falar aqui. iimainfo.com.br. Assim que vocês clicarem, entrarem no site, vocês vão clicar na aba anterior, entendeu? Vou até seguir o processo com vocês para não passar nada errado, tá? Vocês vão clicar em eventos e lá vai ter Rio de Janeiro, tá bom? Dá tempo ainda de você levar para sua empresa, se você não for fazer pessoalmente, ou seja, fazer a inscrição de forma individual, você pode levar para sua organização. Existe um processo interno das empresas, a gente entende isso, tenho certeza que o Instituto Formation Management vai viabilizar isso para vocês, para que, mesmo que o processo role, você consegue participar na semana que vem. Mas entre em contato pelo site, tem o link lá do WhatsApp, que você entra em contato mais rápido. Então, fica a dica para vocês aí, porque é um evento imperdível, tá? Então, fica aí, vou deixar o endereço aqui na tela para vocês. E agora sim, o certificado, depois da mensagem muito importante, que eu não podia deixar, né? Dar o certificado antes, né? Então, assim, vou colocar aqui no chat para vocês o link do certificado e deixar a palavra aqui primeiro. Vamos lá com o Sozi. Sozi, fala para o pessoal o seguinte, Sozi. Suas considerações finais, como o pessoal te acha nas redes. Isso aí. Despedir da turma também. Tá legal. Primeiramente, obrigado de novo, Wagner, ao Edu, Gi, todo mundo aí que é do Instituto Information Management e da Digital Edu, pela oportunidade, né, de estar aqui expondo nosso conhecimento, nossas experiências, ideias. Foi um prazer aí, né, tocar esse dia de hoje aí com o Christian da Automate. Muito obrigado a todos que assistiram ou que vão ainda assistir esse conteúdo, né? Então, aqui me encontre como Renato Sozzi no LinkedIn do Grupo Taking e estou à disposição para dúvidas, conexões, troca de conhecimento, enfim, prestação de serviço, do que vier, a gente está aqui para atender, tá bom? Então, muito obrigado novamente. Fantástico, Sozzi. Ó, tô meio íntimo, né? Sozzi, né? Renato Sozzi, né? Todo mundo me chama pelo sobrenome, fica tranquilo. Você sabe. Christian! Tá no mudo, Christian. Aí. Então, gostaria de agradecê-los também ao Eduardo, o Grupo IMA, a Gisélia, a você, o Digital Edu. Eu gosto muito de vocês, estou com vocês aí desde o começo, aí, quando a gente fez lá os primeiros eventos ainda de LPA Congress. E com 100 pessoas, 200 pessoas, né, Christian? Foi lotado lá, ainda foi muito bom. Apertando cadeira, né, Christian? Foi muito legal. Então, eu tenho um carinho muito grande por vocês. Eu quero agradecer a vocês por essa parceria tão longa que a gente tem. Obrigado, Renato, também. Foi muito bacana aí compartilhar aí esse espaço com você, essa conversa. E vocês podem me encontrar, vocês podem entrar no nosso site, automate.com.br. Pode agendar para a gente até conversar, falar sobre tecnologia, inovação, como que eu posso ajudar, ou então filosofar sobre o futuro da automação. Eu adoro também. E LinkedIn, também vocês podem me encontrar como Christian Marcondes, também tem Automate Brasil no LinkedIn, nós temos também canal do YouTube, então também vocês conseguem nos encontrar lá. E é só procurar Automate Brasil, ou automate.com.br e vocês nos encontram. Então. Maravilha. Christian Marcondes, Renato Sozzi, gratidão pela parceria de sempre. Em nome da ABInfo, do Instituto Formation Management, né, deixo aqui a nossa gratidão
com vocês terem aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Já fica aí a dica, né, pessoal, para a gente entrar em contato, para poder marcar o presencial aqui na mesa de podcast. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. É isso aí. E a todos que estão nos assistindo, nos encontraremos semana que vem, na terça-feira, lá no evento, no Rio de Janeiro, tá? Acessem o site imainfo.com.br, tá? Eu também, na próxima edição do Digital Tech Show for Business, que será toda sexta-feira, às 11 horas, fechando uma semana maravilhosa de trabalho, né, com conteúdo dessa área de tecnologia. Um abraço, Renato, um abraço, Christian, um abraço a todos que estão conosco. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.